Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre a estrutura de repetição for. Nós vimos em aulas anteriores a estrutura while, né? A estrutura de repetição while. Agora nós vamos ver a for. Eles têm leves diferenças em alguns momentos, tanto faz usar while quanto usar for. O que eles principalmente têm logo de cara de diferença é a sintaxe, né? O jeito de escrever o for ou while. Vamos relembrar. O while a gente precisava colocar uma condição, né? Quando aquela condição era true, era verdadeira, ele entrava dentro do while, executava os comandos e obrigatoriamente a gente tinha que colocar um incremento ou decremento, vai depender da lógica, para poder sair do while. O for, a gente não precisa disso porque ele já está embutido tudo na sua linha, né? Vamos ver aqui, ó, como que ficaria então a sintaxe aí do for. A gente tem que fazer assim, ó, for, aí colocar o nome aqui de uma variável, coloquei i, né, que a maioria dos algoritmos coloca isso, o i, mas pode ser qualquer outra variável, for i in, aí uma nova função chamada range. Essa função range, ela gera números inteiros, porque as estruturas de repetições, né, tanto o while, agora o for, elas trabalham com números inteiros, porque ela trabalha com quantidade de vezes que você vai fazer aqueles conjunto de comandos aqui, né? Então o range é uma função que gera números inteiros e ela pode levar dentro dela até 3 argumentos, tá? 1, 2 ou 3. A gente vai diferenciar cada um aí daqui a pouco. E aí, dentro do bloco aqui de instrução do for, você coloca os comandos que você tem até o comando N. Veja que quando eu faço o último comando, ele já sai da estrutura for. Eu não preciso fazer aquele incremento ou decremento, né, do while. Já está contido aqui. Então essa é uma das leves diferenças entre o for e o while, né? O for ele trabalha já com um número determinado de repetições. Eu vou começar do zero, por definição, esse i aqui vai ser zero, mas a gente pode também alterar, né? Então a definição, por padrão, né? Então ele começa do zero e vai até o último valor aqui estabelecido, menos 1, n menos 1, tá? Vamos entender a função range aqui. Eu coloquei aqui o seguinte, a função range, então ela pode aceitar até 3 parâmetros. Se ela aceita um parâmetro só, então range n é um número. Então o que vai acontecer? O que essa função vai fazer? Ela vai gerar números inteiros indo de 0 até n menos 1, tá? Isso daqui é um padrão da função range. Se eu colocar aqui 8, ela só vai até 7, n menos 1, tá? Se eu colocar 10, ela vai até 9, né? Ela vai até 9 em termos de número, tá? Mas de quantidade é começando do zero. Então, se eu colocar 10, a quantidade de números será 10. Mas o valor numérico vai ser de 0 até 9, tá bom? A gente já vai ver isso aqui na prática. Quando eu coloco 2 parâmetros, um número A e um N, ele vai gerar números inteiros, iniciando em A, né? Então indo até N-1. Aqui é aquela ideia da matemática, de intervalos, né? Que a gente estuda no estudo de funções lá. Então isso significa, de A até N, significa que ele inclui o A e o N ele não inclui. Então ele é fechado em A, aberto em N. E como se trata de números inteiros e não reais, esse n é n menos 1, tá? É o inteiro imediatamente antes, né? O antecessor aí do número n. É aquilo que eu falei, se o n for 9, ele vai até 8. Se o n for 10, ele vai até 9. Bom, com 3 parâmetros, se a gente coloca o range com 3 parâmetros. O primeiro parâmetro significa início, ele vai começar em A. N, ele vai então até n menos 1, que é o final do intervalo. E esse último número, número B, seria o passo. O que é passo? Ele vai de A até N-1, de B em B. Ele soma, ele começa com A, você soma B, A mais B. O próximo, A mais B mais B. O próximo, A mais B mais B mais B, sabe? Ele vai somando cada tempo o B, né? É como se fosse razão, também lembrando aí de matemática básica do colégio, é como se fosse a razão da progressão aritmética, né? A razão da PA. Vamos ver os 3 modelos aqui. Então, por range, sendo n, eu coloquei aqui, ó, for, aqui como eu falei, é uma letra qualquer que a gente coloca para variável, né? Eu vou chamar de p, for p in range 10. Significa que esse p
vai percorrer valores até 9, né? Ele vai fazer 10 valores, só que até 9. Ele vai começar de 0, por isso que ele vai até 9. E aí, para mostrar aqui em tela, eu vou colocar um print P desse valor P, né? Essa finalização aqui, né? Esse novo argumento aqui dentro da função print significa ele vai imprimir lado a lado, um do lado do outro, tá? Eu estou colocando ao final de cada impressão print, né? Por isso o end vai ter um espaço em branco. É isso que vai acontecer. E vamos executar aqui para ver o que acontece. Veja só, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele gerou 10 valores, que é o que está aqui, só que começando do 0 e indo até 9. Ou seja, ele vai de 0 até n-1, quando a gente tem um parâmetro. Com dois parâmetros, então range a, n. A é o início e n-1 é o fim. Então, por exemplo, for i, aqui como eu falei, é uma variável que eu posso colocar o nome que eu quiser, coloquei i, range, né, indo 2, 10, significa que ele vai começar em 2 e vai até 10. Então veja só, 2 e aquela ideia que eu falei da matemática, né? 2 inclui, 10 não inclui. Então intervalo fechado em 10, em 2 e aberto em 10. Por isso ele vai até 9. Por último aqui seria o range com os 3 parâmetros, né? Então o primeiro parâmetro é o início, parâmetro aqui do meio n é o final, só que é n-1, né, que vai ser o fim desse intervalo, e o b é o passo, ou seja, ele vai de b em b. Então vejamos aqui, ó, for i in range 222. O que significa isso? Que vai começar em 2, vai até 19, né? Porque está aqui 20, e ele vai fazer isso de 2 em 2. Ou seja, ele vai a partir do 2 pegar só número par, né? Ele vai somando 2 mais 2, 4, mais 2, 6, até chegar em 20. Só que ele não chega em 20, é sempre até 19. Como ele está pegando de 2 em 2, ele está pegando um par, ele para em 18. Então veja só, ele começa em 2, está indo de 2 em 2, que seria o passo, indo até no máximo 19, né? Como 19 é ímpar, não entrou aqui, né, na numeração, aqui na exibição. Então, essas são as 3 formas da gente apresentar o for usando range, ok? No próximo vídeo, a gente vai já fazer um exemplo aqui numérico, né? Já um exemplo mais prático aqui de como usar o for. Então, até o próximo vídeo. Até lá!